Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um trazendo aí resolução das questões da OBQ Júnior, Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Esse é o terceiro vídeo que traz aí a resolução da prova da primeira fase da edição de 2022. A resolução dessa prova foi dividida em 4 vídeos aqui no canal. Se você não assistiu o primeiro e o segundo, vale a pena conferir. A primeira questão desse vídeo, cobalto 60, utilizado em alimentos como fonte de radiação gama, é obtido pelo bombardeamento de cobalto 59 com nêutrons em um reator nuclear. Compara as aparências dos morangos exibidos abaixo. A gente tem aqui um morango tratado com raio gama e tem um morango que não foi tratado aqui com raio gama. A diferença ela é bem perceptível. O tratamento dessas frutas utilizou como fonte de radiação gama o quê? Um isótopo metálico natural do cobalto, um isótopo radioativo do cobalto, um alótropo do cobalto, 2 formas alotrópicas de cobalto. Então, antes da gente partir para a resolução dessa questão, te dar o gabarito aqui da questão, eu te pergunto, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveita para se inscrever agora. Afinal, se tu se inscreve no canal, tu não perde nenhum conteúdo como esse que vai te ajudar aí na resolução dessa prova e na resolução de outras aí durante o teu estudo aí na educação básica, beleza? Feita a propaganda, a gente vai aqui para a análise. A letra C e a letra D traz para a gente o termo alótropo e alotrópicas, né, que vem de alotropia, que é quando um elemento ele apresenta a capacidade de formar substâncias com propriedades diferentes, mas não foi o caso aqui. No morango foi tratado com cobalto e no outro não foi, ok? Então não são 2 substâncias diferentes, é a isenção de um e a utilização em outro. O que a gente está falando aqui é exatamente de um isótopo. O isótopo é quando o elemento ele apresenta números de massa diferentes. Claro, vai ter que ser o mesmo número atômico, no caso aqui do cobalto 27, mas ele pode apresentar massas diferentes. A questão traz para a gente o cobalto 60 e cobalto 59. Certo? O número atômico, claro, é o mesmo, pois se trata do mesmo elemento químico. O que muda aqui é exatamente a massa. Certo? Então, a dúvida é se trata aí de um isótopo metálico natural ou se de um isótopo radioativo do cobalto. Mas como você vê aqui, no próprio enunciado da questão, falando em radiação gama traz para a gente aqui uma informação importante que faz com que a letra B seja o gabarito aqui dessa questão, ó, um isótopo radioativo do cobalto. Mais uma questão, a presença de sulfeto de zinco, ZnS, em determinados interruptores lhe confere a propriedade de emitir um brilho amarelo esverdeado, depois de exposto à luz conforme visto abaixo. A gente vê realmente aqui um interruptor na presença de luz e na ausência de luz, bem destacado aqui os locais de entrada da tomada. O sulfeto de zinco é um composto fluorescente e, ao absorverem partículas luminosas, os elétrons são estimulados e afastados para longe do núcleo. Ao se desligar o interruptor, esse estímulo é interrompido e, aos poucos, os elétrons retornam para os seus estados originais. A iluminescência observada é resultante da liberação do excesso dessa energia na forma de fótons. Qual o modelo atômico que melhor representa o funcionamento desses interruptores? De cara, a gente vai logo aqui para o gabarito letra D, Rutherford Bohr. Certo? E aí eu vou te dar a dica. Toda vez quando falar em emissão de luz por um átomo, transição de um elétron de um nível de energia para o outro, eu estou falando aqui do modelo de Bohr. Ah, mas aqui na letra B está falando Rutherford Bohr. Mas é porque se a gente for comparar esses 2 átomos, o que muda realmente de um para outro é pouca coisa. Niels Bohr foi o cientista que realmente falou nessas transições eletrônicas, mas quem promoveu primeiramente o modelo nuclear foi Rutherford. Por isso que em algumas questões, alguns livros, traz para a gente esse conceito Rutherford Bohr letra D. Mas a questão não é nem essa, a questão aqui é você saber que toda vez quando falar realmente em passagem de um elétron de um nível energético para o outro, que eles colocam aqui como camada, eu acho, né? Ele remete a lembrar aí do nosso Niels Bohr, certo? Modelo atômico nuclear proposto aí por Niels Bohr e no caso aqui da questão letra D, Rutherford Bohr.
Mais uma questão, o esquema abaixo apresenta as principais etapas do processo de produção de suco da uva. O que a gente tem aqui? Recebimento da uva, separação da raquis e esmagamento da uva, aquecimento da uva, adição de enzimas, extração do suco da uva, clarificação, pasteurização, engarrafamento e armazenamento. Quais os nomes dos dois métodos de separação muito importantes para a qualidade do produto na etapa final? Então, se a gente observar aqui, decantação, destilação fracionada, destilação simples, filtração, decantação, filtração, peneiração e destilação fracionada, eu já descartaria aqui logo letra A e letra D, quando ele traz para a gente aqui o processo de destilação fracionada. Não foi em nenhum momento aqui falado nessas etapas de aquecimento, dependendo da temperatura que se encontra, vai produzir para a gente aí uma substância diferente. Só sobra para a gente a letra B e a letra C, que diz na letra B, por exemplo, destilação simples e filtração, e na letra C, decantação e filtração. Porém, apesar de aparecer aqui a definição aquecimento da uva e extração do suco de uva, ele não fala aqui em nenhum momento de uma substância que entrou em evaporação, vaporizou e passou novamente para o estado líquido. Então a gente poderia estar descartando também essa letra B. Então qual seria realmente o gabarito? Letra C, quando fala decantação e filtração. Mais uma questão, a interação entre as moléculas de duas substâncias oxigenadas é indicada na imagem a seguir. Cada uma das esferas presentes nas moléculas representa um tipo de elemento químico. E aí vem a pergunta, esse tipo de composição química se faz presente em que tipo de solução? Se a gente observar aqui essas bolinhas, a gente pode até usar como legenda, a bolinha vermelha para oxigênio, a branca para hidrogênio e a preta para carbono. Apesar da gente saber que o átomo não tem cor, fica melhor trabalhar com essas moléculas a partir dessa interpretação, certo? E aí a gente vê realmente aqui a presença da água, o H2O, essas moléculas formadas por duas bolinhas brancas e uma vermelha, e a outra substância que poderia até fazer com que a gente tivesse dúvida, E aí, eu tenho a obrigação de saber que substância é essa, mas se você observar aqui, a letra C traz para a gente o etanol hidratado. O que é o etanol hidratado? É exatamente a presença de álcool e água, E vai depender da proporção, se é álcool 70, se é álcool 96, se é álcool 54, vai depender aí da porcentagem, certo? Que a gente chama de grau GL. Mas aqui essa informação ela pode ser realmente concretizada como letra C, quando você vê que essas moléculas elas são formadas por duas bolinhas pretas representando o carbono e um grupo hidroxila, que é o que a gente chama de oxigênio e hidrogênio. Então a gente tem aqui a presença sim do etanol. Claro que para chegar nessa questão, a interpretação de cores desses átomos ajuda bastante. Estamos aqui diante de um álcool hidratado. Letra C. Mais uma questão e a última desse vídeo, analise o equipamento abaixo. Sempre aparece esse equipamentozinho aqui nessas provas. Se a gente for observar as últimas edições, tem sempre aqui a presença desse destilador. Então, antes de eu analisar qual é o comando da questão e quais são os itens, olha aqui essa imagem, o que ela traz para a gente? Uma solução aqui, sendo aquecida, vai gerar um vapor, esse vapor vai passar por esse condensador, esse condensador que encontra aí uma região fria e vai se transformar em líquido novamente. Estou diante aqui de um destilador. Sobre esse equipamento estão corretas as alternativas abaixo, exceto a que se afirma em. Então, se a gente analisar a letra A, o aparelho separa primeiramente o líquido de menor ponto de ebulição, correto? Porque se eu tenho aí uma mistura formada por vários líquidos, várias substâncias, esse meu líquido que apresenta o menor ponto de ebulição é o que vai sair primeiro, já que eu estou tendo aí uma fonte de calor. Exemplo, água e etanol. Se eu coloco ele dentro desse balão de destilação, o álcool, por ter ponto de ebulição 78 e água 100, quem vai sair primeiro é exatamente o álcool, porque ele vai chegar nessa fase gasosa primeiramente que a água, certo? Então, como eu estou procurando aqui a incorreta, não seria a letra A. A B diz que ele utiliza uma coluna de fracionamento e o procedimento pode ser realizado a vácuo. Então, eu já descarto aqui, ou melhor, chegamos no gabarito, letra B, quando ele fala aqui em fracionamento. Na realidade, isso aqui não é uma coluna de fracionamento, isso aqui é um processo de destilação simples. Quando fala em coluna de fracionamento, dependendo aí da temperatura, tu encontra uma produção
de alguma substância diferente, certo? Só lendo aqui a letra C e a letra D, diz que ele é usado na separação de uma mistura homogênea líquida, com os componentes apresentando ponto de ebulição distanciados, faz sentido. E a letra D, que diz que é um aparelho indicado para mistura sólido-líquido quando ambos são termoestáveis, tem a temperatura aí estabilizada. Então é isso, chegamos aqui à resolução de mais 5 questões dessa prova da primeira fase da OBQ Júnior de 2020. Espero que você tenha gostado da resolução dessas questões. Se gostou, curte aí esse vídeo, compartilhe com seus colegas de turma que também estão estudando para essa prova, ok? Tchau, tchau e até o quarto vídeo aqui, trazendo a resolução dessas questões da prova de 2022 aqui no canal Ao Encontro da Química.